Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Maurício. Hoje nós vamos para a aula 2, parte 5. O tema é refração da luz e o objetivo desta aula é resolver alguns problemas para melhor fixação do conhecimento. Temos aqui o nosso primeiro problema, que é o seguinte: qual é a condição para que um raio de luz não sofra desvio lateral ao atravessar uma lâmina de faces paralelas? Pois muito bem. Temos aqui a nossa lâmina. Existem basicamente duas condições. A primeira condição para que esse raio de luz não sofra desvio é que, ao incidir esse raio de luz, ele forme um ângulo de 0 graus em relação ao eixo normal. Dessa forma, ele vai atravessar a superfície sem sofrer desvio. Observa aqui que o raio refratado ele está incidindo na segunda superfície sobre um ângulo de 90 graus. Desta forma, ele irá atravessar novamente sem sofrer desvio. Então, essa aqui é a primeira condição. O raio deve incidir perpendicularmente à superfície. E existe outra condição. Nós sabemos que esse objeto ele possui um índice de refração chamado de N2, e ele está imerso em um local onde o índice de refração é N1. Para que o raio de luz não sofra nenhum desvio, é necessário que o índice de refração de N1 seja igual ao N2. Dessa forma, ao incidir o raio de luz, não importando o ângulo, ele sempre vai atravessar sem que haja nenhum desvio. Próxima questão aqui nós temos: determine o desvio lateral sofrido por um raio de luz monocromático ao incidir sobre uma placa de vidro imersa no ar sob ângulo de 45 graus com a normal, sabendo que a espessura da lâmina é de 5 centímetros. Para resolver esse problema aqui, vamos estar utilizando a equação que aprendemos na aula passada. Então, temos que o desvio é igual à espessura multiplicado pelo seno do ângulo de incidência menos o ângulo de refração dividido pelo cosseno do ângulo de refração. Nós temos a espessura do vidro, foi dado aqui, 5 centímetros. Nós temos o ângulo de incidência, que é 45 graus. Nesse momento só, né? São os dados que podemos estar utilizando no desvio. Está faltando aqui o ângulo de refração. Esse ângulo de refração, para encontrar ele, vamos estar utilizando a lei de Snell-Descartes. Seno do ângulo de incidência multiplicado pelo índice de refração N1 é igual ao seno do ângulo de refração multiplicado pelo índice de refração N2. O ângulo de incidência é 45, então seno de 45 vezes o N1. O N1 vale 1, que é o índice de refração do ar, igual seno de R, que queremos encontrar, vezes o N2, que está valendo raiz de 2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, multiplicado por 1 é ali mesmo, igual seno de R vezes raiz de 2. Podemos cancelar a raiz de 2 dos dois lados e encontramos que o seno de R é igual a 1 sobre 2. Isso implica que o ângulo R equivale a 30 graus, pois seno de 30 que dá 1 sobre 2. Então, já temos tudo para poder calcular o desvio lateral. Esse desvio lateral tem que ser igual a E, que vale 5, vezes o seno de I, que está valendo 45, menos o R, que vale 30, dividido pelo cosseno de 30. Desvio é igual a 5 vezes seno de 45 menos 30, que vai ser 15, dividido pelo cosseno de 30. Desvio é igual a 5 multiplicado por seno de 15, foi dado aqui que ele vale 0,26. Eu vou colocar esse número em forma de fração para facilitar um pouco aqui na hora de fazer os cálculos, tudo bem? 0,26 é igual a 26 dividido
por 100. Nós podemos dividir tanto a parte de cima como a parte de baixo por 2. Então, temos 13 sobre 50. Então, seno de 15 vale 13 sobre 50. E o cosseno de 30? O cosseno de 30 já sabemos que é raiz de 3 sobre 2. Aqui nós temos uma divisão entre frações. Mas antes de realizar essa divisão entre frações, eu quero que você observe que aqui tem o 5 e aqui embaixo nós temos 50. Você pode, para simplificar essa expressão, dividir o 5 por 5 e o 50 por 5. Então, esse 5 vai se tornar 1 e o 50 vai se tornar 10. Não esquece isso, tá? Vamos pegar esse 2 e multiplicar lá pelo de cima. E esse raiz de 3 pelo de baixo. Então, vai ficar 2 vezes 13 será 26. Dividido por raiz de 3 vezes, aqui não é mais 50, aqui é 10. Então, será 10 raiz de 3. Para poder retirar essa raiz de 3 de baixo, eu posso multiplicar embaixo e em cima por raiz de 3. Então, o desvio será igual a 26 sobre 10 raiz de 3, multiplicado por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. O desvio é igual a 26 raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. E 3 vezes 10, 30. Agora, nós temos que a raiz de 3 vale 1,73. Então, o desvio lateral é igual a 26 multiplicado por 1,73 dividido por 30. Desvio é igual. Multiplicando 26 vezes 1,73, encontramos que o resultado é 44,98. E vamos dividir agora por 30. Dividindo por 30, nós encontramos que o resultado vai dar aproximadamente 1,5. Então, esse aqui será o nosso desvio lateral, é de 1,5 centímetros, e daí a resposta do problema. Próxima questão aqui temos. Considere um prisma de ângulo de refligência igual a 60 graus, imerso no ar. O índice de refração do material que constitui o prisma é raiz de 2. Para um raio de luz monocromática que incide sobre um ângulo de 45 graus na primeira face do prisma, determine. Letra A, o ângulo de refração na primeira face. Letra B, o ângulo de incidência na segunda face. Letra C, o ângulo de emergência na segunda face. E letra D, o desvio angular total sofrido pelo raio. Então, vou fazer aqui o nosso prisma. Aqui eu tenho o prisma em questão. Ele me informou que o ângulo de refligência é igual a 60 graus. Então, aqui em cima, esse valor é 60 graus. Está imerso no ar. Ele tem um índice de refração igual a raiz de 2. Vamos colocar aqui. N2 é igual a raiz de 2. E está no ar, onde o índice de refração N1 é igual a 1. Agora, um raio incidente vai atuar numa das faces sob um ângulo de 45 graus. Então, nós temos um raio aqui, que estará incidindo. Em relação a um eixo normal, a essa face, esse ângulo será de 45 graus. Ele sofrerá uma pequena refração aqui, um desvio, e novamente sofrerá outro desvio em relação ao normal. Agora, o que o problema está pedindo aqui? Letra A, o ângulo de refração na primeira face. Para fazer a letra A, podemos estar aplicando aqui a lei de Snell-Descartes. Então, vou colocar aqui em cima, letra A, o seno do ângulo de incidência vezes o índice de refração N1 é igual ao seno do ângulo de refração, vou chamar de refração R1, multiplicado pelo índice de refração N2. Então, o seno de 45, que é o ângulo de incidência, o N1 vale 1, igual o seno do ângulo de refração R1
multiplicado pelo N2, que vale a raiz de 2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, igual seno do ângulo R1 multiplicado pela raiz de 2. Podemos cancelar a raiz de 2 aqui e aqui. E então, o seno do ângulo R será igual a 1 sobre 2. Então, esse ângulo R, ele vale um total de 30 graus. Aí a resposta da letra A. Letra B. O ângulo de incidência na segunda face. Pois muito bem. Para fazer a letra B, nós sabemos o seguinte. O ângulo de refração aqui, ele já vale 30 graus. E entre o cruzamento dos eixos normais, esse ângulo aqui, ele corresponde a 60 graus. E aqui nós temos o ângulo de incidência na face 2, que é o que o problema quer saber. Chamaremos de R2. Nessa situação, basta lembrar que o ângulo de refringência ele tem que ser igual ao R1 mais o R2. Esse ângulo de refringência ele vale 60 graus. 60 é igual. O R1 encontramos que vale 30 e mais o R2 que está faltando agora. Nessa situação, R2 só pode ser igual a 60 menos 30. Então, R2 é igual a 30 graus. A letra C. O ângulo de emergência na segunda face. Então, a letra C está pedindo esse ângulo aqui. O ângulo com que o raio sai em relação ao eixo normal. Vamos chamar ele de I2. Para encontrar esse ângulo, vamos estar utilizando novamente a lei de Snell-Descartes. Então, letra C, nós temos que o seno do ângulo R2 multiplicado pelo N2 tem que ser igual ao seno do ângulo I2 vezes o N1. Seno do ângulo R2 é esse ângulo interno aqui que encontramos que vale 30 graus. O N2 é o índice de refração do prisma, que é raiz de 2, igual a o seno do ângulo I2, que é o ângulo que queremos encontrar, vezes o N1, que vale 1. Seno de 30 é 1 sobre 2, multiplicado por raiz de 2. Isso aqui é igual ao seno de I2. Então, seno do I2 é igual a raiz de 2 sobre 2. Significa que esse ângulo de incidência 2 corresponde a 45 graus. Esse aqui é o ângulo com que a luz sai do prisma. E letra D. O desvio angular total sofrido pelo raio. Para encontrar esse ângulo total sofrido pelo raio, basta utilizar aquela fórmula que aprendemos na aula passada, que é o desvio angular total é igual a I1 mais I2 menos o ângulo de refringência. Então, o desvio total é igual a I1. Esse I1 ele corresponde a 45 graus, mais o I2, encontramos que também é 45, menos o A, que sabemos que vale 60. Então, o desvio angular total é igual a 45 mais 45 dá 90, e 90 menos 60 igual a 30 graus. Daí, essa aqui é a resposta do problema. Temos aqui a próxima questão, que é o seguinte. Um prisma de vidro de índice de refração igual a raiz de 2, imerso no ar, possui um ângulo de refringência igual a A. Incidindo perpendicularmente sobre uma das faces, um raio de luz atravessa o prisma e alcança a outra face e emerge rasante a ela.
quanto mede o ângulo A. Certo. Então, aqui nós já temos o esquema já pronto aqui para nós podermos resolver o problema. E o objetivo é saber quanto é que vale esse ângulo A. Aqui, nós já conhecemos o valor desse ângulo. Aqui será 90 graus. E na face 2, podemos traçar aqui o eixo normal aos raios de luz. E esse raio aqui que saiu rasante, ele forma um ângulo de 90 graus em relação ao eixo normal. Nosso objetivo, por enquanto, é encontrar este ângulo, que vamos chamar ele de ângulo R2. Por quê? Porque nós sabemos que o ângulo A ele corresponde ao ângulo R1 mais o ângulo R2. Mas quem é R1? Observe que na primeira face, esse raio refratado ele refrata sobre um ângulo de 90 graus em relação à face. Porém, em relação ao eixo normal, R1 ele vale 0 graus. Então, precisamos encontrar apenas o R2. Já que o ângulo R1 é igual a 0, significa que o ângulo de refringência tem que ser igual ao R2. Para encontrar esse R2, vamos aplicar a lei de Snell-Descartes. Então, vamos ter o seno de I vezes N1 é igual ao seno de R2 vezes o N2. Então, temos seno de... O ângulo I, chamaremos esse aqui de fora, tá bom? Ele vale 90 graus. E o N1 é o índice de refração de fora, que é do ar, que corresponde a 1. Igual seno de R, o R2, eu não sei quanto é que ele vale, e o N2, que é o índice de refração do vidro, foi informado que ele vale raiz de 2. Então, temos aqui raiz de 2. Seno de 90 vezes 1, o resultado é 1. Igual seno de R2 vezes raiz de 2. Essa raiz de 2 pode passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2, que é igual ao seno de R2. Para que a raiz não fique embaixo, eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, seno de R2 é igual a 1 sobre raiz de 2, multiplicado por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Então, seno de R2 é igual. Multiplicando em cima, temos raiz de 2. E multiplicando embaixo, temos 2. Isso implica que esse ângulo R2 equivale a 45 graus. Muito bem. Então, se o ângulo R2 é igual a 45, nós temos aqui que o ângulo de refringência é igual a R2. Então, o ângulo de refringência também vai ter que ser igual a 45 graus. E está aí a nossa resposta. Temos aqui o nosso próximo problema. Na figura, qual deve ser o índice de refração do material que constitui o prisma, supostamente em meio ao ar, para que um raio luminoso representado sofra reflexão total em seu interior? Certo. Então, nosso objetivo aqui é encontrar o índice de refração do material. Então, aqui do lado de fora, nós temos o índice de refração N1. E aqui vamos chamar esse índice de refração de N. Tá bem? A ideia é que o raio de luz, ao incidir nessa face do prisma, ele sofra reflexão total. Então, ele não vai atravessar o prisma. Ele simplesmente sofrerá essa reflexão total. Para que essa reflexão total aconteça, lembre-se que nessa situação, o ângulo de incidência ele tem que ser maior do que o ângulo limite. Foi aquilo que vimos nas aulas anteriores. Isso implica o quê? Isso implica que o seno do ângulo de incidência tem que ser maior do que o seno do ângulo limite. Mas como é que calculamos o seno do ângulo limite?
Sendo no ângulo limite, ele pode ser calculado como sendo o índice de refração do meio para o qual a luz vai, dividido pelo índice de refração do material em questão. Isso significa que o seno do ângulo de incidência tem que ser maior do que o N1 dividido por N. Vamos fazer as substituições. Então, nós temos que o seno do ângulo de incidência, que corresponde a 45 graus, como está na imagem, tem que ser maior que o índice de refração aqui do meio, que é o N1, e o N1, que é o ar, ele vale 1, dividido por N. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tem que ser maior do que 1 sobre N. Nós podemos fazer regra de 3 ou simplesmente fazer inversão de valores. Eu vou fazer aqui a inversão dos valores. Eu vou colocar o N em cima, o 1 embaixo. Raiz de 2 vai para baixo e o 2 vai para cima. Assim a expressão fica dessa forma. O 2 foi para cima, raiz de 2 foi para baixo. Aqui o N vai para cima e o 1 vai para baixo. Esse sinal aqui que está indicando que raiz de 2 sobre 2 é maior, ele vai inverter. Ele vai ficar agora assim, vai indicar que ele é menor. Já que eu inverti a posição dos números, eu inverto também o sinal de maior e menor. E agora, para poder eliminar essa raiz de baixo, eu vou multiplicar raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Então, é 2 sobre raiz de 2, multiplicado por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Menor do que n dividido para 1 é n. 2 vezes raiz de 2 é 2 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Isso é menor do que n. Então, significa que n, ele aqui, ó, ele é maior, vou colocar o símbolo aqui, ó, é maior do que 2 dividido para 2 é 1. Então, será raiz de 2. Então, o índice de refração do material, ele tem que ser maior do que raiz de 2. Essa aqui é a resposta do problema. Então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. Espero ter ajudado a elucidar um pouco as dúvidas de vocês sobre esse assunto de refração. E nos vemos na próxima aula. Até mais!